Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo aqui ao programa Nação Rubro-Negra na Rádio Itapuã FM. Boa noite, Anderson, boa noite a todos que compõem aí o programa, todos os ouvintes, é um prazer muito grande estar participando do programa. Beleza, Chamusca, eu vou abrir aqui nossa entrevista lhe perguntando sobre esse desafio de comandar o Vitória num momento, nós sabemos, difícil, onde o Vitória foi rebaixado para a segunda divisão e vive uma situação financeira não tão boa, né? Não vou dizer ruim, mas não tão boa assim, não tão agradável para montar um time bom e disputar a Série B. Precisa fazer ali, abrir a caixinha, né? Tirar o coelho da cartola. Mas como é que você, Marcelo Chamusca, criado aqui, nascido aqui em Salvador, que teve a sua primeira oportunidade no futebol pelo Esporte Clube Vitória, claro, na divisão de base, como é que você está encarando aí esse desafio de comandar o Vitória nessa situação que se encontra o clube? Bom, eu acho que a sua pergunta já me direciona um pouco para eu poder até te dar uma resposta muito em cima dos aspectos que você acabou de colocar aí, em relação ao momento do clube, que é um momento realmente difícil, e a minha identidade com o clube, né? Que foi o Vitória, foi o clube que me deu a oportunidade de eu fazer a minha transição atleta-treinador em 1994, e eu fui muito feliz aí durante o período que fiquei de 4 anos, inclusive saí como tetracampeão do Sub-17, foram 4 anos de conquistas, um trabalho muito consolidado com o clube, inclusive tendo um retorno de investimento de uma boa parte dos jogadores, que ao longo desse com os outros profissionais também. E eu, nesse momento, tenho que ter muita sensibilidade, e eu tive para poder analisar a situação do clube. Estou vindo para um desafio, sei que é um desafio grande, todas as dificuldades conversadas, e eu tinha a noção exata do que eu iria encontrar. Então eu tenho algumas experiências que são similares ao que está acontecendo no Vitória, onde na minha carreira já aconteceu, clubes onde eu cheguei também em situações muito difíceis em relação à parte financeira, com alguns problemas políticos, com dificuldade de elenco, e a gente conseguiu, cumprindo todas as etapas, e aí, em cima da sua pergunta, a gente já responde. Um dos fatores que me motivou a aceitar é que eu posso participar efetivamente das etapas que são importantes para que a gente tenha um sucesso nesse tipo de projeto, que é a montagem. Isso o clube está me dando autonomia e eu estou tendo uma participação ativa nesse momento. A construção, na hora que a gente define um modelo de jogar e a mecânica que a equipe vai utilizar e suas alternâncias, o período competitivo. Então, quando a gente consegue ter essas etapas disponíveis, a possibilidade da gente ter isso, e eu já tive, eu até citei em outros programas que participei, em clubes com essa mesma situação, e nós conseguimos ter êxito, ter sucesso, conseguir aproveitamento de pontos, objetivos, acesso, títulos. Então é um desafio que eu estou muito preparado, Anderson, para poder encarar, e não estou indo achando que a gente vai encontrar o melhor cenário. Eu sei que é um cenário difícil, mas junto com a diretoria, com o presidente, com o Chico, com o Jorge, com o Roberto, com todos aqueles que fazem o clube, a gente está muito motivado para começar essa reformulação, essa reestruturação e fazer um 2019 dentro da expectativa do torcedor, para que o torcedor também, que vai ser uma parte muito importante nesse processo de reformulação, mas eu sei como é que funciona, a gente precisa, e tenho a certeza que a gente vai, e já está vivenciando diuturnamente o clube, para que a gente possa realizar um grande trabalho e voltar a ter êxito nas competições, voltar a ter bons resultados, voltar a ter conquistas
e o objetivo principal, que é o acesso à Série A. Estamos conversando com o atual treinador do Vitória, Marcelo Chamusca. Marcelo, você está participando diretamente das negociações do Vitória para trazer novos reforços, ou isso fica mais por conta do Jorge Macedo, do Ricardo Davi, do Francisco Salles, e aí eles te passam? Como é que está sendo isso? Não, a gente está participando diretamente. Essa semana eu já tive 2 dias no clube, inclusive ontem eu passei a tarde toda no clube, junto com o presidente, com o Jorge Macedo. Na segunda-feira participei da apresentação do Sub-23, já pude trocar uma ideia com o João Bussi, com a comissão técnica, com o Flávio, com todos que formam a comissão técnica, e a gente tem dedicado um tempo à busca de jogadores para contratar no mercado com um perfil competitivo que a gente entende que é o que o Vitória precisa agora. Então eu tenho participado ativamente, todos os jogadores que estão sendo contratados, a gente tem avalizado, a diretoria tem feito um trabalho junto comigo, com o executivo, onde a gente tem conseguido trocar boas ideias. Claro que existe uma dificuldade, principalmente nesse momento, onde se tem um mercado muito aberto, algumas concorrências que são muito agressivas em questões financeiras, mas a gente está tendo criatividade, modesta parte. Eu disputei todas as divisões dos campeonatos brasileiros, já venho aí de vários regionais seguidos, então a gente tem um conhecimento bom de mercado e a gente está participando e ajudando o clube nesse momento tão importante que é o momento de montagem. Marcelo Chamusca, o Vitória perdeu um pouco assim da sua identidade nos últimos anos, não só esse ano, né? Um treinador vem, coloca uma formação, depois o outro vem, coloca outra, e o jogador termina se perdendo no meio do caminho. Às vezes ele tem algo no cérebro para fazer daquela forma. Por exemplo, o Vitória perdeu, entre aspas, o Neilton, que com um esquema cabia, o esquema do Mancini, e o próprio Bussi também, ele não conseguiu render mais tanto, né? A minha pergunta é a seguinte, Chamusca: qual a formação, assim, qual o modelo de jogo que o Chamusca mais gosta de jogar? Com aquele jogador, aquele meia, camisa 10, o meia enganche, que vem trazendo a bola de trás, pega a bola e distribui para os pontas. Você gosta de jogar com ponta? O camisa 9 é um cara mais preso lá na área, ou alguém mais móvel, assim, é o jogador aquele camisa 9 que sai mais pro jogo, que vem receber mais a bola, os pontas com velocidade. Eu queria ouvir um pouco do Marcelo Chamusca, como é o modelo de jogo que ele gosta, assim, o que você está querendo colocar no Esporte Clube Vitória para 2019? Bom, o modelo de jogo, na verdade, ele está muito atrelado a algumas questões culturais, né? Inclusive, tem alguns clubes que têm uma identidade muito forte com determinados modelos, né? E isso acaba se fixando e às vezes muda até o treinador, mas existe uma cobrança, tanto da imprensa como da própria torcida, em relação à permanência dessa cultura. Eu vejo 2 pontos aí. Eu acho que o Vitória precisa voltar à sua essência. Quando eu falo a sua essência, eu não falo de tática, de modelo de jogo. Eu falo de uma mescla que sempre funcionou muito bem no Vitória, que é o aproveitamento de atletas com identidade, formados na base, com jogadores experientes, com um nível de maturidade um pouco mais alto para dar sustentação. E diríamos que vamos dividir em 3 blocos aí o elenco: jogadores jovens com identidade com o clube, jogadores com fome e com motivação para vir ao Vitória e crescer aqui no Vitória, e uma outra parte de jogadores que seriam jogadores mais experientes, que vão dar sustentação, vão dar consistência ao elenco, com maturidade, com determinadas experiências. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. A volta dessa essência de utilização de jogadores da casa, mesclando com jogadores um pouco mais experientes e motivados e com espírito competitivo e com compromisso com o clube. Esse é um ponto importante. Em relação à questão do modelo, eu nunca gosto de definir um modelo fechado. Eu até falo nas minhas entrevistas que não existe, na minha concepção, um pacote pronto, não existe uma receita pronta. A maioria das minhas equipes, eu gosto de propor, eu gosto da bola, crio sempre mecânica para que a gente possa ter mais a bola. Eu gosto de subir linha de marcação, jogar pressionando um pouco mais o adversário. Eu gosto de ter imposição, principalmente nos jogos dentro de casa, mas também todas as minhas equipes têm características de jogar de forma reativa, ter proposta de contra-ataque, saber jogar no erro do adversário. Eu acho que tem uma característica do Vitória, que sempre foi um jogo muito técnico,
jogadores muito leves, laterais, sempre foram laterais que usaram muito o último terço do campo. Então acho que isso a gente tem condição de resgatar, e é nesse sentido que a gente vai trabalhar. A ideia, na verdade, é fazer um time que a gente não tem por exemplo, eu não tenho uma ideia formada de que existe perfil de série. Eu acho que existe o perfil do jogador, e atrás do perfil do jogador que nós vamos buscar para formar um time competitivo, que possa se impor quando joga dentro de casa, possa ter personalidade, possa usar essa juventude que o Vitória tem a nosso favor, um time com dinâmica, com intensidade, que se impõe perante o adversário, que sabe jogar em velocidade também quando o adversário ataca. Então é isso tudo que a gente vai tentar criar, até porque a característica do que a gente vai receber, pelo que a gente já pôde estudar, dos jogadores remanescentes, daquilo que a gente está tentando contratar, vai ser um time que seja um pouco mais solto, um pouco mais leve, com realmente uma característica parecida com o que sempre foi a essência do Vitória. De 90, quando eu saí, a maioria dos jogadores que trabalhavam na base eram jogadores muito técnicos, volantes, jogadores de laterais, até os zagueiros tinham muita qualidade de construção de jogo. Então eu acho que o Vitória tem que resgatar um pouco isso. E sempre foi uma característica do Vitória municiar todas as equipes no Brasil e vender jogador para fora do Brasil com essa característica. Então eu acho que a gente tem uma safra muito interessante no clube. São atletas que fizeram um 2018 de muita qualidade, inclusive performando com bons resultados em todas as categorias. A gente precisa aproveitar isso e trazer em determinadas posições, pontuar jogadores que venham com uma certa experiência e maturidade para a gente dar um equilíbrio na formação desse elenco. Ô Marcelo, para finalizar aqui e liberar você, sei que seu dia está corrido, né? Tem que dar uma atenção à família também. Me tira uma dúvida. Meu colega Marcelo Góes, da Arena Rubro-Negra, falou aqui que o Danielzinho, meia do Fluminense, e que inclusive, como você falou, que você respondeu no início, né, com aval aí do treinador Marcelo Chamusca. Estou na ponta da linha com ele, não custa perguntar. Gosta do jogador? Procede a informação? O que é que o Marcelo pode falar sobre isso? O atleta é um atleta que eu conheço já há algum tempo, muito qualificado, fez, se eu não me engano, as 2 últimas temporadas no Oeste, inclusive jogou vários jogos contra mim, conhece bem a divisão, mas é um atleta que hoje está preso ao Fluminense e, se eu não estiver enganado, Anderson, o Fernando Diniz hoje foi anunciado oficialmente como treinador do Fluminense, né? E esse atleta jogou com o Fernando Diniz no Oeste, então o jogador é qualificado, gosto da dinâmica, é um jogador que se encaixa nessa característica que eu acabei de falar e que você também citou. É um 10 de organização, que tem boa movimentação, que tem mobilidade, é técnico, que também trabalha na fase defensiva do jogo, ou seja, é um jogador que eu vejo com um perfil interessante. E também é um jogador que tem fome, é um jogador jovem, que está buscando espaço no mercado. Agora, como o jogador pertence ao Fluminense, as tratativas e as outras situações não fazem muito parte da minha alçada, mas é um jogador sim interessante, inclusive com várias equipes aí também interessadas nesse atleta. Marcelo Chamusca, Vitória, batendo um papo com a gente aqui. Muito obrigado, Chamusca, pela sua participação e disponibilidade, né? Obrigado. Vou te convidar aqui para vir pessoalmente, bater esse papo aí mais longo, mas te agradeço pela participação aqui no Nação Rubro-Negra. Amigo, eu gostaria até inclusive de publicamente aí, já que você está me dando a oportunidade, me desculpar, porque eu gostaria de estar presente aí no programa para a gente poder falar um pouquinho mais do tema e a gente poder conversar um pouco melhor. Mas infelizmente eu já tinha um compromisso hoje de família. Essa semana eu tive um problema, meu pai até andou com um problema de saúde aqui, ficou internado, ontem ele recebeu alta, então a gente não pôde estar presente aí, mas eu prometo que quando a gente tiver uma disponibilidade maior, a gente vai estar aí, ao vivo, presente, para a gente poder conversar melhor. Muito obrigado pela oportunidade, poder falar para o nosso torcedor. Isso é sempre muito importante, a gente poder falar um pouquinho das nossas ideias, falar do que é que a gente está fazendo agora. A gente está trabalhando muito para que a gente possa, no dia da nossa apresentação, no dia 2 de janeiro, a gente já está com um elenco bem montado, com boas peças aí, juntando com os atletas remanescentes de 2018 para fazer uma grande temporada.